Já parou para pensar na maior mentira que nos contam desde que somos crianças? Aquela ideia de que o sucesso financeiro faz muito barulho. Nós olhamos para a rua, vemos um carro esportivo importado, roupas de grife, relógios que custam o preço de um apartamento, e o nosso cérebro imediatamente grita: aí está, isso é riqueza. Mas e se eu te dissesse que tudo isso que você está vendo é, na verdade, o exato oposto da riqueza? É uma provocação e tanto para começarmos, mas é a mais pura verdade. O que você acabou de descrever é dinheiro. E existe um abismo gigantesco, quase filosófico, entre ter dinheiro e ter riqueza. O dinheiro é visível, é o que está circulando, é o que foi gasto para comprar aquele carro. A riqueza, por outro lado, é o que você não vê. É a renda que não foi gasta. É a paz de espírito. É, fundamentalmente, a opção de dizer não. E é doloroso perceber que vivemos numa cultura que mistura esses dois conceitos todos os dias, o tempo todo. Exatamente. E isso cria uma armadilha perigosa, porque se a riqueza é invisível por natureza, como é que a gente se espelha nela? Nós acabamos copiando o comportamento de quem gasta, achando que estamos no caminho certo. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que ganham salários altíssimos, recebem bônus milionários no final do ano, mas que, nos bastidores, são financeiramente frágeis. Qualquer crise, qualquer imprevisto e o castelo de cartas desmorona. Por que é tão difícil escapar dessa armadilha do ego? Porque vai contra a nossa própria biologia. Nós fomos programados, lá nos tempos das cavernas, para buscar status dentro da tribo. Ser visto como alguém importante ou bem-sucedido era uma questão de sobrevivência. Se a tribo te valoriza, você não é deixado para trás. O problema é que o mundo mudou, mas o nosso cérebro não. Hoje, esse mecanismo tribal sequestrou completamente a nossa vida financeira. Nós usamos o dinheiro para sinalizar status para pessoas que, na maioria das vezes, nem se importam com a gente. E o custo profundo disso é altíssimo. É o que podemos chamar de viés de sinalização social, certo? Nós compramos passivos caros, coisas que perdem valor assim que saem da loja só para manter uma imagem. E o mais irônico é que, ao fazer isso, estamos sacrificando a única coisa que realmente deveria importar: a nossa liberdade no futuro. Toda vez que você gasta para impressionar os outros, você está, na prática, roubando de si mesmo. É como se a verdadeira riqueza fosse um ato de extrema humildade, enquanto o dinheiro visível fosse puro ego. Com certeza. Isso nos leva a um paradoxo fascinante. Quanto mais riqueza real você acumula, menos sinais externos você sente a necessidade de emitir. Pense nas pessoas verdadeiramente ricas e livres que não estão ostentando na internet. Elas dirigem carros comuns, moram em casas confortáveis, mas modestas para o padrão delas, e vivem muito abaixo do que poderiam. E não é que elas estejam sendo falsas ou mesquinhas. Elas simplesmente entenderam que o ativo mais valioso que possuem é a opção de escolha. Enquanto isso, nas redes sociais, o que mais vemos é gente endividada até o pescoço, ostentando um luxo irreal. Eles compram a ilusão da riqueza, pagando com a própria liberdade. Isso me faz pensar no custo de oportunidade desse status, porque não é só o dinheiro que vai embora, é o tempo de vida. Cada centavo gasto nessa sinalização social é uma hora da sua vida que você vai ter que trabalhar no futuro para repor. A habilidade mais subestimada nas finanças não é ganhar mais, é conseguir manter o que você já tem. E manter exige uma resistência brutal ao ego, exige a coragem de parecer menos aos olhos da sociedade para poder ser mais na realidade da sua conta bancária e da sua saúde mental. Você já sentiu essa pressão na pele? Inúmeras vezes. É quase inevitável. Quando a minha renda começou a aumentar no passado, eu senti aquela pressão interna, quase como se eu merecesse um upgrade na vida, sabe? Troquei de carro, fui para um apartamento mais caro, e a sensação de realização durou o quê? 3 meses.
Depois disso, a ansiedade bateu na porta. O meu custo fixo subiu de forma desnecessária e a minha margem de segurança despencou. Foi um choque de realidade. Eu percebi que estava medindo o meu sucesso pela régua dos outros. Só quando eu passei a medir o sucesso pela minha capacidade de dormir em paz à noite é que a ficha caiu. O dinheiro barulhento é só ruído disfarçado de conquista. A riqueza de verdade é silenciosa. É uma virada de chave brutal. Mas a grande questão que fica para quem está nos ouvindo agora é: como sair dessa roda de hamster? Como construir essa riqueza invisível num mundo que é absolutamente obcecado por visibilidade e likes? Porque também não se trata de viver como um monge no topo de uma montanha e negar qualquer prazer da vida, não é? De jeito nenhum. A questão não é parar de gastar ou viver na escassez, mas sim alinhar os seus gastos com os seus valores pessoais reais e não com as expectativas da sociedade. Tem uma pergunta que eu considero transformadora para qualquer decisão financeira. Se ninguém no mundo soubesse que eu tenho isso, eu ainda assim gostaria de comprar? Se a resposta for não, acenda o sinal vermelho. Você não está comprando um produto ou uma experiência. Você está comprando validação externa. Essa pergunta é um filtro poderoso. E para colocar isso em prática, eu imagino que seja necessário fazer uma espécie de auditoria, uma verdadeira faxina nas motivações. Se a pessoa pegar o extrato bancário dos últimos 3 meses e for totalmente honesta consigo mesma, classificando cada gasto, isso aqui foi valor pessoal real, ou isso aqui foi pura sinalização social. O que você acha que ela vai descobrir? Eu garanto que ela vai descobrir padrões chocantes. É um exercício desconfortável, mas extremamente libertador. Quantas vezes nós gastamos apenas para evitar uma vergonha imaginária ou para sentir que pertencemos a um determinado grupo? A riqueza começa a ser construída no exato momento em que você substitui essa motivação externa pela interna, quando o seu padrão de vida reflete quem você realmente é e não a fantasia de quem você quer parecer ser para os outros. É uma reestruturação completa dos valores financeiros. Você para de usar o dinheiro como um megafone para gritar o seu status e passa a usá-lo como uma ferramenta silenciosa de autonomia. E tem um detalhe cômico nisso tudo. A verdade nua e crua é que ninguém está tão impressionado com as suas coisas quanto você mesmo. A pessoa passa por você com um carro importado e você não pensa: nossa, como ele é incrível. Você pensa: nossa, se eu tivesse esse carro, as pessoas achariam que eu sou incrível. Todo mundo está ocupado demais com as próprias inseguranças para ligar de verdade para o seu relógio novo. Exato. É uma ironia quase trágica. Nós gastamos fortunas para impressionar pessoas que estão usando a nossa imagem apenas para projetar os próprios desejos. Libertar-se dessa ilusão coletiva é, sem dúvida, o primeiro e mais importante passo para acumular riqueza real. É entender que o monstro do status prospera na comparação constante, mas a riqueza só floresce na autenticidade silenciosa. Para amarrar tudo isso de forma bem prática, acho que podemos propor um desafio imediato para quem está nos acompanhando: o teste da invisibilidade. Antes de fazer a sua próxima compra significativa, pare e imagine que absolutamente ninguém nunca vai saber que você comprou aquilo. 0 fotos, 0 elogios, 0 olhares na rua. Você ainda quer aquilo com a mesma intensidade? Perfeito. Se a vontade continuar intacta, vá em frente, porque é um valor pessoal seu, vai te trazer alegria real. Mas se o desejo sumir, parabéns, você acabou de identificar uma armadilha do ego. E eu adicionaria uma regra de ouro: espere 48 horas. Se o desejo de comprar persistir pela utilidade real, tudo bem. Se desaparecer, você acabou de economizar dinheiro e, mais importante, acabou de comprar de volta um pedaço da sua liberdade futura.
A clareza interna é o nosso maior escudo contra a confusão do mundo lá fora. É libertador pensar assim. A riqueza, no fim das contas, não é um número piscando na tela do celular. É um estado de espírito construído no silêncio das nossas escolhas diárias. É a tranquilidade inegociável de saber que você é o único dono do seu tempo. Sem dúvida. E hoje nós mergulhamos fundo nessa ideia da riqueza invisível e das escolhas que fazemos. Mas tem um outro pilar gigantesco que sustenta essa construção e que pouca gente tem a coragem de encarar de frente: a linha finíssima entre a sorte e o risco. Opa, esse é um terreno perigoso e fascinante, porque é muito fácil confundir o que é mérito puro e o que foi apenas um belo acaso do destino, não é? Exatamente. E entender essa diferença é absolutamente crucial. Porque se você acha que todo o seu sucesso é só genialidade sua, a arrogância toma conta. E é aí que você perde tudo para o risco sem nem perceber. É sobre ter humildade diante do imponderável, para proteger o patrimônio que você suou tanto para construir. Fantástico! Esse vai ser o ponto central da nossa próxima conversa. Vamos dissecar como a sorte e o risco moldam as histórias financeiras e como não se deixar cegar pelo próprio sucesso. Um exercício de humildade absolutamente necessário para quem quer sobreviver no longo prazo. Vai ser intenso. É daquelas conversas que mudam a forma como a gente enxerga não só o dinheiro, mas a própria trajetória de vida. Então, se você que está nos ouvindo sentiu o impacto dessa reflexão de hoje, já sabe, salve este episódio e compartilhe com aquela pessoa que ainda confunde ostentação com liberdade real. A verdadeira riqueza não faz barulho, mas essa mensagem precisa ecoar. Nos vemos na próxima. Um abraço e até a próxima!